Graça e paz, meus irmãos. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Por aqui tá tudo em paz, meus irmãos. Tudo na paz do Senhor. Chovendo um pouquinho, mesmo que seja pouco, fina, mas dá para molhar um pouquinho a terra. É. E a gente se alegra com tudo que o Senhor manda para nós, né? Eu vou mostrar aqui um pouco do meu dia a dia, minhas irmãs. Mas vou estar lendo aqui a palavra, aqui no Evangelho de São João 12, vem nos falando de Maria, a que ungiu os pés de Jesus. Tem no outro Evangelho se chama a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe aos pés com os seus cabelos. E nós sabemos que aquela mulher, meus irmãos, como no outro evangelho nos fala que era uma mulher pecadora, mas aquela mulher lá pegou aquele vaso de nardo, né, de alabastro, e ungiu os pés de Jesus. Ela chegou naquela casa, né, eu estava ali em Betânia, estava ali acontecendo um jantar, e ela entrou naquela casa. Ela saiu decidida em ungir os pés de Jesus, em forma de adoração, né? E ela enxugou os pés, ungiu, limpou os pés de Jesus, né? E enxugou com seus cabelos. A casa se encheu de cheiro, ficou cheirosa aquela casa. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair, disse-lhe: por que não se vende esse unguento por 300 dinheiro e não se dá aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava e ali se lançava. A palavra de Deus diz, né, que ele era quem estava com a bolsa dos dinheiros, né, dos trocados que Jesus tinha ali. Doava para Jesus, para os discípulos, ele se manteve. Mesmo assim, Judas, ele pegava o dinheiro da bolsa, né? A palavra aqui é bem clara. Está aqui em João 12. E disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura. Guardou isso porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me entende. Jesus já estava falando aqui que ele ia ser crucificado, né? Ele ia ser crucificado. E ela estava fazendo ali um ato de adoração. Jesus disse: deixa, né? Não impeça. Se ela sentiu o desejo de adorar, de ungir os meus pés, isso acontecerá, né? No dia que ele fosse sepultado, que eles tinham a tradição de ungir o corpo, né? E ela já estava aqui ungindo a Jesus, já numa forma de adoração e já prevendo que Jesus, ele ia, né, ser morto, crucificado, né? E Jesus aqui pediu que deixasse ela. E nós temos que fazer isso, minhas irmãs. Cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa, da nossa família, mas ter o tempo de nós estarmos adorando ao Senhor. Ter o tempo de nós tirar para buscar a Deus em leitura da palavra, né? Cultuar o Senhor, servir a Ele como aquela mulher serviu. Ele estava ali servindo, estava adorando a Jesus. E muitos de nós
Nós deixamos que os afazeres do dia a dia sufoquem a nossa vida, o nosso tempo. E nós não tiramos tempo, né, para o Senhor. Temos que tirar aquele tempo para adorar o Senhor. Saber separar, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso lar, nossos filhos, esposo, nós ter o tempo certo de adorar o Senhor, de buscar Ele, de servir a Ele em espírito e em verdade, né? Glória a Deus. E aqui no verso 9 vem dizendo, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem o ressuscitara dos mortos. Ele estava aqui na casa de Lázaro, né? E Jesus tinha operado o milagre ali de ter ressuscitado Lázaro ali depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, né? Ele chegou na casa de Lázaro, ele já estava com 4 dias que tinha sido sepultado. Mandaram o recado, mas ele não veio antes dos 3 dias, ele foi nos 4, que era para a glória do Senhor, do Deus Todo-Poderoso ser glorificado ali. E ali ele chegou e ressuscitou a Lázaro. E muitas pessoas foram até naquele lugar, não para ver só Jesus, mas para ver Lázaro, para ali vendo, crer, né, naquele grande milagre, se era verdade mesmo. Que mesmo que Jesus fizesse, muitas pessoas eram incrédulas, queriam só estar testando ali, né, o poder que Deus tinha dado ali ao Filho, né? Mas tiveram ali e foi comprovado que ele ressuscitou a Lázaro, né? Jesus, ele tem poder para transformar a vida, para ressuscitar quem está morto espiritualmente, quem está nos vícios, aquele que precisa da libertação. Jesus, ele é o libertador. Jesus, ele entra no nosso lar, ele entra na nossa casa, ele transforma. Ele, ali em Apocalipse, vem nos falando que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Quando Jesus diz que entra e ceia na nossa mesa, na nossa casa, isso é intimidade, ele quer ter uma intimidade conosco. Aqui ele estava jantando, ele estava aqui no jantar. E até hoje ele entra no nosso lar, ele entra na nossa vida. Ele faz morada se você deixar, né? Se você abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai transformar a sua vida, transformar seu esposo, transformar seus filhos, né? Ele vai libertar do pecado. Ele nos mostra onde nós estamos errando. Ele nos dá a direção de nós servir a Ele. Aquela mulher pecadora adorou a Cristo. Ela teve ali um encontro com Jesus e Jesus transformou aquela mulher. Aquela mulher foi liberta, transformada. Ela adorou a Jesus. Quantas pessoas negam a Jesus, quantas pessoas não querem servir a Ele, quantas pessoas ouvem a palavra e não deixam entrar no coração para ser transformado. Aquela mulher pecadora, ela ouviu falar de Jesus e ela trabalhou ali para comprar aquele vaso de alabastro. A Bíblia nos diz que era 1 ano de salário e ela juntou, ela comprou e ela ungiu. A maior adoração que aquela mulher fez, deu o seu melhor para Jesus. Vamos dar, meus irmãos, o nosso melhor para Jesus, o nosso tempo, né? Buscar Ele, ler a palavra, orar, adorar Ele, exaltar o nome santo do Senhor. Ele quer entrar na sua casa, minha irmã. Deixe Ele entrar na sua casa, deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele transformar a sua família. Que Deus possa abençoar e que nós possamos nos dar o nosso melhor para Cristo, o melhor para Jesus, em forma de adoração. Que o nosso lar venha estar consagrado a esse Deus Todo-Poderoso, nossos filhos, nossa família, nosso esposo, a nossa vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.